Muito obrigado por virem e esperarem esse momento da leitura do Bhagavad Gita. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu vim aqui só uma, ou talvez duas vezes, né? Há muito tempo. E é muito agradável estar aqui com todos vocês. Vamos ler o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, verso 34. O título do capítulo 4 é O Conhecimento Transcendental. Vamos ler com tradução e significado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam yaninastattva darshana. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. O significado. O caminho da percepção espiritual, sem dúvida, é difícil. O Senhor, portanto, aconselha que nos aproximemos de um mestre espiritual genuíno, que está na linha de sucessão discipular, proveniente do próprio Senhor. Não pode ser um mestre espiritual autêntico quem não segue este princípio de sucessão discipular. O Senhor é o mestre espiritual original, e quem está na sucessão discipular pode transmitir intacta ao discípulo a mensagem do Senhor. Ninguém pode se realizar espiritualmente fabricando o seu próprio processo, como é moda entre os farsantes tolos. O Bhagavatam 6.3.19 diz que Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam, o caminho da religião é enunciado diretamente pelo Senhor. Portanto, a especulação mental, os argumentos áridos, não podem ajudar a conduzir alguém ao caminho certo. Quem pode progredir na vida espiritual? Quem estuda independentemente os livros de conhecimento. É necessário aproximar-se de um mestre espiritual genuíno para receber o conhecimento. Esse mestre espiritual deve ser aceito com rendição plena, e o discípulo deve servir ao mestre espiritual como um servo humilde, sem falso prestígio. A satisfação do mestre espiritual autorrealizado é o segredo do progresso na vida espiritual. Na busca de compreensão espiritual, indagações e submissão constituem a combinação apropriada. Se não houver submissão e serviço, as indagações feitas ao mestre espiritual erudito não surtirão efeito. Deve-se procurar cumprir esses requisitos e, ao ver o legítimo desejo do discípulo, o mestre espiritual automaticamente abençoa com a verdadeira compreensão espiritual. Condenam-se neste verso a obediência cega e as perguntas absurdas. Não só é necessário ouvir com rendição o mestre espiritual, mas também deve-se obter dele um entendimento claro, com submissão, serviço e indagações. O mestre espiritual autêntico é, por natureza, muito bondoso para o discípulo. Portanto, quando o aluno é submisso e está sempre disposto a prestar serviço, a troca de conhecimento e perguntas torna-se perfeita. Então aqui temos um verso importantíssimo do capítulo 4. E antes de comentar sobre o verso e o significado de Prabhupada, eu queria fazer uma contextualização do capítulo, o capítulo 4. Esse capítulo, que é intitulado O Conhecimento Transcendental, ele está na primeira macrodivisão do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos. E ele tem 3 macrodivisões, que são chamadas de satkas. Então, a primeira
que é composta pelos 6 capítulos, é chamada de Karma Satka, ou a divisão sextupla, em que se trata da ação, do trabalho, karma. A segunda, que vai do 7 ao 12, é Bhakti Satka, e a terceira é Jnana Satka, vai do 13 ao 18. Assim, se estudarmos o Bhagavad Gita de maneira temática, vamos encontrar esses 3 temas: Karma, Bhakti e Jnana, nesta sequência. E esse capítulo 4, está na primeira macrodivisão, na primeira Satka, que é chamada de Karma. Então, o tema geral é a ação. E isso se percebe na pergunta de Arjuna, no primeiro verso do capítulo 3. Porque o capítulo 1 é uma apresentação do cenário, do que vai acontecer. Inclusive tem um devoto que é muito querido, dos devotos mais antigos aqui, que é o Atisundara, e quando ele entrou no movimento, já com uma tendência intelectual, ele começou a estudar o Bhagavad Gita, mandaram ele ler o Bhagavad Gita, né? E ele foi ler e ficou encantado com o começo, que era a história do Bhagavad Gita, que começa a falar de uma guerra, dos diferentes guerreiros, e ele ficou encantado com aquilo, e foi lendo. Quando chegou no 2º capítulo, começou a ficar decepcionado, porque viu que não tinha nada de história, que começava a filosofia. Aí foi olhando o 3º, 4º e desistiu de ler o Bhagavad Gita. Era um Bhakta recém-chegado e estava querendo conhecer, mas ele ficou encantado com o 1º capítulo. E aí ele se queixou para o Lokashax, que era a autoridade dele na época, e o Lokashax disse: então leia o Bhagavata, você vai gostar, que tem muita história. Aí ele foi ler o Bhagavata e leu de capa a capa, do 1º canto ao 12º canto. Então ele leu o Bhagavata antes de ler o Bhagavad Gita, que não é a sequência normal, né? Mas ele fez isso por causa do interesse que ele desenvolveu pela história. E depois ele se tornou professor do Bhagavad Gita, né? Quando ele estudou mesmo o Bhagavad Gita, ele se tornou professor por sua tendência filosófica e tudo. Então, os 2 primeiros capítulos, o primeiro trata assim da história, a contextualização dentro do período político da Índia, que é chamado de Bharatavarsha, e o 2º capítulo apresenta um resumo de todo o conteúdo do Bhagavad Gita. Então, quando termina o capítulo 2, daria para ter terminado também o Bhagavad Gita, porque todo o assunto foi feito assim, em inglês seria overview, uma visão geral, assim, uma visão geral de tudo, né? Resumo mesmo. E quando termina o último verso, que é o verso 72 do capítulo 2, Krishna indica que aqueles que seguem o caminho do serviço devocional e que praticam isso, na hora da morte, até mesmo na hora da morte, se ele desenvolve a consciência divina ou a consciência de Krishna, até que seja no momento final da morte, ele entrará no reino de Deus. E poderia ter terminado aí. Mas aí, Arjuna faz uma pergunta. A pergunta já que Krishna tinha dado tanta filosofia no capítulo 2, então se ele considerava que a inteligência era superior à renúncia, superior à ação, por que ele estava favorecendo que Arjuna se ocupasse naquela guerra que ele chama de terrível? Ele usa essa expressão, diz, nessa guerra terrível. Então Krishna entende, naquele momento, que Arjuna queria ouvir o conhecimento detalhadamente. Nós sabemos, através das instruções de Prabhupada, que Arjuna era um devoto puro de Krishna, um associado eterno de Krishna, que estava ali, encoberto por Yoga Maya, para não reconhecer a sua relação eterna com Krishna,
mas preservando o sentimento e o humor com Krishna. Então ele não tinha consciência intelectual, consciência racional da sua posição, mas ao mesmo tempo ele tinha inclinação de afeto com Krishna, e da relação de amor com Krishna estava mantida. Então ele faz essa pergunta. Sim, então ele não estava de fato confuso, ele estava apenas encoberto pela energia yoga maya de Krishna, para não se apresentar como aquele que aceitava Krishna instantaneamente, por causa da relação que predominava entre eles. Então ele ocupa a posição do indivíduo comum, o homem e a mulher comuns, que encaram a realidade da vida cheio de perplexidades. Então ele representa exatamente esta personalidade, esta pessoa que se vê diante de uma realidade confusa e não sabe onde está o fio da meada para ele continuar. Então Arjuna pergunta sobre karma, sobre a ação, e Krishna começa a descrever no capítulo 3 a ação em consciência de Krishna. E Karma Yoga, Krishna apresenta no capítulo 3 isso, e no final do capítulo 3 Krishna diz para Arjuna que a luxúria é o grande inimigo da entidade viva, e que destrói o conhecimento. Krishna faz isso como uma pequena introdução ao tema conhecimento. E logo termina o terceiro capítulo, e o próprio Krishna toma a iniciativa, não deixa Arjuna fazer nenhuma pergunta, e toma a iniciativa de descrever a origem do conhecimento. Porque todas as pessoas que se encontram em perplexidade, que têm dúvidas, que querem resolver os problemas da existência material, da existência humana, eles devem ter as suas dúvidas sanadas através de um conhecimento genuíno, um conhecimento garantido. Porque se ele vai resolver os seus problemas apenas com os seus recursos pessoais, utilizando os critérios da sua observação da natureza material, ele certamente vai falhar. Ele pode até acertar até certo ponto, mas ele não resolverá o problema, o último, o problema mais importante da vida humana, e que é a origem que por não ser conhecido e não ser solucionado, se torna a origem de todas as perplexidades na vida humana. Então, como isso pode acontecer, Krishna se preocupou em dar no 4º capítulo o conhecimento transcendental. Então observe que Arjuna fez uma pergunta no capítulo 3, Krishna fala 43 versos no capítulo 3. E depois ele toma a palavra e começa o capítulo 4, ele mesmo contando a história da filosofia védica, né? A história do conhecimento. Como o conhecimento chegou a este mundo. E no capítulo 1, no verso 1, ele descreve que há muito tempo atrás ele deu esse conhecimento a Vivasvan, que deu para seu filho, que passou adiante e tal. Então, Arjuna fica curioso, porque em termos de tempo, ele estava totalmente focado na guerra. Arjuna foi para uma guerra, ele não foi para estudar filosofia, ele já era uma pessoa completamente capacitada. Teoricamente ele estava totalmente capacitado, e na prática ele era um guerreiro com muito treinamento, preparo físico, resistência, conhecimento técnico, conhecimento espiritualizado da arte de guerra, conhecia os shastras da arte da guerra, que é o Artha Shastra. Então ele conhecia tudo, ele não era um ignorante de jeito nenhum. Então Arjuna estava totalmente capacitado.
Mas Krishna, então ele, porque estava focado, ele ouve Krishna dizendo que no passado ele deu esse conhecimento para Vivasvana, e Arjuna vem, aqui está o meu primo, e o meu primo, que eu conheço a origem, a idade e tudo, está dizendo que no passado deu para Vivasvana, que é muito tempo antes. Aí ele faz essa pergunta, que parece, digamos assim, inadequada ou uma pergunta superficial. Ele pergunta, como é que pode você ter dado esse conhecimento para Vivasvana se ele é muito mais velho que você e de outra época? Então Krishna diz, eu e você já tivemos muitos nascimentos anteriormente. A diferença é que eu posso me lembrar de todos eles, mas você não pode. Então mostrou para Arjuna que havia uma diferença entre eles, e de experiência de vida e de consciência. E para Arjuna era importante ouvir isso de Krishna nesse momento. Por quê? Porque Arjuna já tinha no capítulo 2 pedido a Krishna para ser aceito como mestre espiritual, e Krishna já tinha aceito. Então a relação já era de mestre e discípulo, não era mais uma relação trivial, informal, de amizade. Então era importante que Krishna demonstrasse para Arjuna que, apesar de toda a amizade que havia entre eles, havia uma grande diferença entre eles, que Krishna lembrava de tudo e que ele não podia lembrar, ele só podia lembrar naquele momento ali. Então, nesse contexto, Krishna continua falando assim. O capítulo 3 conclui, ou melhor, já estamos falando do capítulo 4. O capítulo 4, que tem 42 versos, o capítulo 4 tem 5 temas diferentes, e que são divididos em versos, de acordo com um estudo de um importante discípulo de Prabhupada, que é Burijana, que é um dos líderes intelectuais, e que foi orientado por Prabhupada mesmo para estudar o Bhagavad Gita sistematicamente e ensinar o Bhagavad Gita de maneira sistemática. E Prabhupada instruiu isso a ele diretamente, que era professor. Ele disse, já que você é professor, estude o Bhagavad Gita e encontre uma metodologia para ensinar o Bhagavad Gita. E ele fez isso. Depois ele fundou o Instituto de Vrindavana Institute for Higher Education, que é em Vrindavana, VIIT, né? Assim, esse instituto, ele criou esse instituto para ensinar o Bhagavad Gita como o Prabhupada havia pedido que ele fizesse. E ele fez isso, até hoje ainda existe. Agora tem um outro instituto em Govardhan e ele também participa. Então, o Bhagavad Gita, no 4º capítulo, assim como o Bhagavad Gita pode ser dividido em 3 temas, que são macro-temas, o capítulo 4 pode ser dividido em 5 sessões, ou 5 temas. A primeira vai do verso 1 até o verso 10, e apresenta o conhecimento transcendental acerca de Krishna. Então, nesses 10 primeiros versos, vai descrever Krishna, como o conhecimento é dado para revelar Krishna. E depois, a segunda sessão vai do 11 até o 15, e é o conhecimento aplicado, já é a prática daquele conhecimento sobre Krishna, já a parte de yoga mesmo. Depois, a terceira sessão vai do 16 ao 24, e nessa terceira sessão do capítulo 4, Krishna vai apresentar para Arjuna que o conhecimento liberta o indivíduo, favorecendo a ação em consciência de Krishna. E depois vem a quarta sessão, que vai trabalhar com o sacrifício, que é a ação prevista na sessão anterior, que vai do verso 25 até o 33.
E então nós chegamos no nosso verso de hoje, que é o 34. O verso 34, esse verso inicia a última sessão, que é a conclusão do capítulo 4. E vai do 34 até o 42. E esse é o primeiro verso. Por quê? Porque observem agora, considerando o capítulo 3 e o capítulo 4, observe que no capítulo 3 o tema é a superioridade do conhecimento. Se o conhecimento é superior, por que agir numa guerra tão terrível, uma guerra assassina, uma guerra fratricida, que era a guerra de Kurukshetra? Então Krishna responde a importância da ação, o cumprimento da ação. E é nesse capítulo que ele vai falar sobre a ação na inação e a inação na ação. Vai falar ação, inação e ação proibida. Então é um capítulo importante para falar sobre karma mesmo, sobre atividade, sobre como trabalhar nesse mundo sem se enredar nele, vai descrever a karma, que é a ação que não prende a gente nesse mundo. Então a conclusão do capítulo 4 é: de onde vem esse conhecimento? Quem é que vai dar esse conhecimento? Então, depois de falar tudo sobre isso no capítulo 3 e no capítulo 4, aí Krishna recomenda no verso 34: aceite o mestre espiritual, se aproxime dele com humildade, com submissão e faça-lhe perguntas. Então, se apresente diante dele, ofereça serviço e faça perguntas. Então, essa é a recomendação de Krishna. Nesse verso, nós vemos uma parte fundamental dos Vedas. E o Bhagavad Gita é chamado de Gita Upanishad, porque tem as características dos Upanishads. A característica dos Upanishads como gênero literário é a filosofia, o conhecimento. Então o Bhagavad Gita é considerado o Gita Upanishad, ou seja, filosofia na forma de canção. Então, os Upanishads recomendam, porque a própria palavra Upanishad significa ao pé ou aos pés do mestre. Então, como o Gita Upanishad, o Bhagavad Gita tem o dever de apresentar o conhecimento ao leitor interessado, ao leitor curioso, ao leitor buscador da verdade. Então, agora esse verso vai definir: esse conhecimento não é automaticamente adquirido. Ele precisa ser adquirido através de um processo, que é o processo védico, de se aproximar de um mestre e oferecer serviço e fazer perguntas com submissão. Essa é a posição do discípulo. Por outro lado, e Prabhupada fala disso no significado, nós vimos um significado muito bonito de Prabhupada, onde ele toca especificamente na genuinidade do guru e na genuinidade do discípulo. Então, no significado, Prabhupada vai dizer que o mestre espiritual deve ser genuíno, ele deve estar preparado dentro da corrente de sucessão discipular, representar a corrente de sucessão discipular, ser um representante do Senhor Brahma. Imagine, porque a entrada do conhecimento nesse mundo vem através de Brahma. Brahma foi a primeira pessoa, o primeiro ser criado, e foi ele quem ouviu diretamente de Krishna, da pessoa suprema, a respeito do conhecimento transcendental. E ele escutou esse conhecimento e ele então transmitiu esse conhecimento para seu discípulo, filho e discípulo Narada Muni. E Narada Muni transmite para Vyasa. E assim começa a corrente de sucessão discipular. Então, o mestre espiritual que aqui se fala é o mestre espiritual representante de Vyasa, que por sua vez é representante do conhecimento transcendental que ele recebeu diretamente de Krishna. Então, a responsabilidade do mestre espiritual é muito grande. E nós temos a alegria
de participar de uma sociedade cujo acharya fundador é esse mestre espiritual genuíno que traz esse conhecimento da forma que ele foi dado originalmente a Brahma. Então, da mesma forma que foi passado para Brahma e Brahma passou adiante, Prabhupada recebeu esse conhecimento e trouxe para a gente. Trouxe para a gente com todos os cuidados. Na produção dos livros dele, por exemplo, ele traduziu logo o Bhagavad Gita, depois ele começou a traduzir o Bhagavatam. Quando ele viu que havia risco de saúde, ele fez um resumo do 10º canto do Bhagavatam, produzindo o livro de Krishna. Ele disse, porque se eu não chegar até lá, está aí o livro de Krishna, para que eles saibam como é o tema do 10º canto, que é tão confidencial. Da mesma forma, ele fez com o Chaitanya Charitamrita. O Chaitanya Charitamrita podia não concluir, então ele fez os ensinamentos do Senhor Chaitanya, que é o resumo do Chaitanya Charitamrita. Porque se Krishna me levar, pensava o Prabhupada, se Krishna me levar antes de eu concluir o Chaitanya Charitamrita, meus seguidores já terão os ensinamentos do Senhor Chaitanya. E o mesmo ele fez com o Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele fez o Néctar da Devoção e não chegou a comentar o Bhakti Rasamrita Sindhu, que é uma dor para a gente, mas que ele deixou o Néctar da Devoção, que é o resumo do Bhakti Rasamrita Sindhu. O Chaitanya Charitamrita ele terminou. O Bhagavatam ele foi até o começo do 10º canto e o livro de Krishna apresenta todo o conteúdo do 10º canto resumido, e depois o 11º e o 12º cantos foram traduzidos mais adiante por uma equipe de devotos encabeçada por Hridayananda Maharaj. Inclusive parte dele foi produzida no Brasil. Isso nos torna, de certa forma, muito importantes, nós brasileiros, porque Acharya Hridayananda Maharaj traduziu esse livro aqui no nosso país. E isso está escrito lá também, né? Não apenas fez isso, como ele também escreveu isso. Então, essa personalidade que o próprio Krishna recomenda que Arjuna deve se apresentar, se aproximar, e que todos os leitores genuínos do Bhagavad Gita devem procurar, essa autoridade deve ser o mestre espiritual capacitado, genuíno e tal. Essa personalidade mais próxima de todos nós é Prabhupada. E ele veio cuidadosamente, produziu todos esses livros e deixou todos esses livros. Além disso, ele produziu um número de cartas particulares para cada discípulo imenso, que se tornou uma coletânea organizada, se tornou na forma de um livro chamado Sikshamrita. Então são instruções particularizadas, onde o conhecimento é aplicado para cada um dos devotos e devotas que escreveu para ele. Cada um que escreveu recebeu uma resposta específica sobre determinado assunto. Até eu escrevi para Prabhupada, e eu escrevi pedindo a Prabhupada que mandasse alguém para o Brasil. E Prabhupada respondeu na forma de um telegrama. Naquela época existia telegrama. Não era WhatsApp, nem e-mail, nem nada disso. E Prabhupada respondeu na forma de um telegrama. Temos a cópia desse telegrama ainda, onde Prabhupada diz que estava enviando o seu discípulo, Hridayananda Maharaj, e que eu devia ajudá-lo. E eu estou tentando ajudá-lo até hoje, né? Na sua missão aqui. Então, mas essas particularidades que estão gravadas como o Sikshamrita, essas particularidades são muito importantes para o destrinchar social do nosso movimento. Toda a filosofia está apresentada genuinamente.
Mesmo os significados de Prabhupada já dão uma introdução à sociologia, à antropologia, à psicologia Vaishnavas. Mas as cartas de Prabhupada tratam de assuntos tão pessoais e particulares que servem demais para nós entendermos como deve funcionar uma sociedade cosmopolita, formada por muitas pessoas de diferentes interesses, com diferentes maneiras de ser, com diferentes tendências. Então, o Sikshamrita faz essa abordagem assim, específica a cada indivíduo que teve a chance de escrever e de receber uma resposta de Prabhupada. Também Prabhupada deixou praticamente todas as suas aulas gravadas. Eu nem imagino como Prabhupada poderia ter suportado todo aquele assédio, porque ele não podia nem cantar jazz filmando, gravando. E, de certa forma é bom, porque hoje, com toda a tecnologia, alguém consegue fazer uma fita de Prabhupada cantando japa num ritmo que não era o ritmo original, com fundo musical que não era o que ele fazia. Aí a gente entra lá no YouTube, vê aquilo. Eu fiz isso. Aí ligo lá, isso aqui não é original, isso aqui está montado para outras pessoas, para quem conhece o ritmo Prabhupada cantando, não é esse não. Aí eu vou procurar até encontrar o ritmo, que é aquele célebre que a gente cantava no Gurukula, que tem um momento que o Prabhupada diz, sit properly. Muita gente identifica isso. Ele senta direito, né? Mandando os meninos sentarem direito. A gente fazia a mesma coisa. O Kelly usava isso para corrigir os meninos também, né? Então, Prabhupada teve toda a sua privacidade, assim, eu não vou dizer invadida, mas liberada, porque ele liberava para os devotos muito da sua privacidade. E podem ver, tem filmes de Prabhupada recebendo massagem, né? Prabhupada recebendo massagem de gancha, sem camisa, e o devoto passando óleo no corpo de Prabhupada e tudo. Tem todo tipo de passatempo assim com Prabhupada. Tem um devoto brasileiro, discípulo de Prabhupada, que não está tão ligado ao movimento, Chaturmurti, mas foi muito ligado a mim no passado, nós éramos muito próximos. E ele contou que na França, tem até fotos dele com Prabhupada na França. Na França, Prabhupada estava sentado no jardim. Quando o Prabhupada ia chegar, e a gente sabe isso porque aqui no Brasil a gente também tem a mesma coisa, quando vai chegar uma autoridade muito grande, especial e rara, e ao nosso país a gente arruma de maneira muito especial o local e tudo. Então o presidente arrumou o templo, o jardim do templo, para receber Prabhupada. Prabhupada gostou muito do jardim. Aí foi para o jardim com sua gancha, com sua chadar, chegou no jardim, ele estendeu e sentou. E aí os devotos começaram a vir pisando na grama, sentando no jardim. E o presidente a gente sabe como funciona, né? O presidente vira aqui e pensa, ai meu jardim. Ai o jardim que eu fiz para Prabhupada. Então ele pegou um aparelho de som e disse, atenção todos os devotos que estão no jardim, por favor, saiam de cima da mão. Prabhupada se levantou, pegou a chave e saiu. Imagine, né? Para ver o tipo de personalidade que Prabhupada era, como ele interagia com os devotos, em que grau de interação ele tinha, e humildade, para não falar das virtudes espirituais, mas só para falar das coisas mais assim próximas da nossa realidade. Então Prabhupada é essa pessoa recomendada aqui. Nós somos muito afortunados por sermos as primeiras gerações próximas a Prabhupada. Eu tenho iniciação de Prabhupada já no sistema dos discípulos caçulas. Assim. Eu fui iniciado em agosto de 77 e Prabhupada saiu do planeta em novembro de 77, no ano que você nasceu. Então, assim, eu sou dos últimos, não tive aproximação nenhuma com Prabhupada, a não ser ter escrito uma carta que eu nem sabia que ia virar história. Então, junto com a Arábia, um devoto da minha cidade, Salvador, nós escrevemos uma carta. Na verdade,
a história dessa carta tem mais detalhes. Eu nunca falava, por razões óbvias, mas essa carta, eu estava me formando naquele ano e ia sair da cidade, porque eu ia fazer uma pós-graduação, e nós ajudávamos a levar o templo. Então era eu com a minha namorada naquele momento, e nós ajudávamos, tinha vários devotos que faziam isso, e então eu conversando com ela, eu dizendo para ela, e agora, como vai ser? Porque nós estamos formando, vamos sair, vai ficar Aradia ele era paulista, não era baiano, que nem eu. Ele trabalhava de manhã e de tarde, estudava de noite. Paulista mesmo, né? Eu só estudava, não tinha... eu tinha facilidade também, que minha mãe tinha carro, então ela me emprestava o carro, e eu ia lá na casa de Aradia, onde a gente se reunia. Então, nessa conversa com ela disse assim, esse movimento é muito sério para estar na mão de pessoas tão imaturas como você. Jogou na cara, assim, na maior, né? Na mão de pessoas imaturas como vocês. E se você sair, a Aradia tinha 18 anos, eu tinha 21, ele tinha 18. Então ela disse, agora você vai sair, nós vamos sair, e a Aradia vai ficar aqui com 18 anos para conduzir o movimento aqui nessa cidade. Por que você não escreve para a Prabhupada pedindo que ele mande alguém com experiência? Aí eu pensei, uau, que coisa mais inteligente, como ela é inteligente, que coisa mais inteligente, eu pensei, né? Aí escrevi a carta e fui com ela no templo para mostrar para a Aradia. Eu disse, olha, nós estamos indo embora da cidade, fizemos um concurso de pós-graduação, estávamos formando, mas já tínhamos feito um concurso, vamos sair da cidade para fazer esse pós-graduação. E eu tomei a liberdade de escrever para a Prabhupada uma carta e trouxe aqui para você ver. Você corrigiu o inglês, ele sabia inglês melhor que eu. Aí ele pegou a carta, corrigiu tudo. No dia seguinte eu peguei, coloquei no correio e foi. E a carta chegou até lá, as mãos de Prabhupada, pedindo para o templo, para a Prabhupada mandar alguém. E ele mandou Hridayananda Maharaj, porque antes disso ele havia mandado 3 devotos, Dhruvananda, Brishni e um Bhakta, Russell, que ficaram em São Paulo e Rio, né? Hoje eu vi um relato histórico que dizia, eu até corrigi para confirmar com Jai Gokula, porque alguém no relato histórico, que estão montando vários aspectos da história, disseram assim, que a menina, a devota, que é historiadora, escreve assim, no ano 68, eu acho, no ano 68, veio um grupo de devotos devotos que cantaram no programa Silvio Santos, mas não há referência de algum devoto ter visto. Aí eu me lembrei que Jai Gokula me contou que tinha visto na televisão. Foi essa a apresentação? Eu não sei se foi exatamente essa, mas teve uma apresentação de devotos cantando na televisão. Mas era no Brasil? Não sei se depois já no Brasil. No Brasil, então é essa. No Rio de Janeiro. Não sei se foi depois, já na época do Virar para Caixa, ou daquele outro, como era o... Brahmana? Não, o outro ainda. Mahavira? Não, Mahavira já estava estabelecido. Né? Já. Isso aí foi bem antes. Brishni, talvez. Eu sei que teve isso aí, teve. Agora... Ela descobriu a data. Ela foi procurar no programa. Você assistiu na TV? Não, todo mundo comentou, que todo mundo viu na época. E a gente... Você não chegou a ver na televisão? Não, eu não vi. Então vai ter que passar como está lá, né? Porque ela escreveu e eu já disse para ela, não publique ainda. Espere que eu vou confirmar com o Jai Gokula, porque eu tenho a impressão que ele assistiu. Mas, Maharaj, eu vi no YouTube uma vez, quase, não sei se preto e branco, mas tem alguns devotos entrando com um elefante no programa do Silvio Santos e tal. Mas eu não tenho tudo isso daí. Ela tem essas coisas, ela viu tudo. Mas como ela disse que nenhum devoto havia visto,
não há referência, eu queria que ela colocasse no trabalho dela que há uma referência, não está confirmado ainda. Bom, então, só para que a gente, assim, entenda que o movimento de Prabhupada teve esse boom espetacular com a presença física dele, que se expandiu por toda parte, chegou até nós aqui. E Prabhupada, apesar de não ter vindo ao Brasil, apesar de que devotos como eu não foram iniciados diretamente por ele, hoje nós somos privilegiados porque as nossas gerações como devotos são muito próximas a Prabhupada. Nós conhecemos o movimento bem no estilo que Prabhupada criou. Estamos muito quando se fala de hippie, por exemplo, a gente ainda sabe o que é um hippie. Mas vai chegar um tempo que para saber o que é hippie vai ter que ir lá no Google, o que é um hippie, para poder ver foto, tudo para saber. Nós ainda temos noção disso, ainda ouvimos as músicas daquela época. De vez em quando ainda se toca aí. Né? E tem vários pormenores, né, Maharaj? Por exemplo, o Bharatiya, ele já era um voto ali, braço forte do Mahavira, que segurava a peteca mesmo, que ele era o presidente do tempo, e era precoce assim ainda, porque ele era Bhakta, Bhakta Maru. Quando eu visitava lá e tal, ele era o Bhakta Maru. Até o Chaturmurti, era o Cláudio, todo mundo era Bhakta. E Prabhupada estava presente. E a gente chegou a ter aquela correria de nos prepararmos para receber Prabhupada no Brasil. Que acabou não virando. Quer dizer, é uma coisa que é de raiz mesmo ali. Claro. Arad já tinha 19 anos nessa época, no ano 75. E era um pregador impressionante. Todo mundo adorava ouvir ele pregar. Imaginem, né? Então nós temos essa experiência, inclusive os mais jovens aqui, somos muito próximos a Prabhupada. É Prabhupada que representa a personificação do que este verso recomenda, de quem devemos, como é o caráter da pessoa, de quem devemos nos acercar, nos aproximar. Então essa pessoa que aqui devemos chegar com uma atitude de submissão e prestar serviço, fazendo perguntas submissas e prestando serviço. Então isso é muito legal para a gente ter essa experiência. Mas também não é só prestígio, também fica uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de tocar a bola para frente, né? Não podemos deixar a peteca cair, como se fala também, não podemos. Devemos nos preocupar em distribuir a compaixão do Senhor Chaitanya com a mesma determinação que Prabhupada teve. Nós podemos não ter a mesma pureza de Prabhupada, mas a determinação nós podemos ter, porque a determinação é uma característica apenas filosófica, que a pessoa adquire para si mesmo. A pureza é diferente. A pureza tem graus da sua realização espiritual, mas a determinação de servir uma missão, a mesma determinação de Prabhupada, nós podemos codificar. Em que itens Prabhupada era determinado? Prabhupada era determinado em obedecer à ordem do mestre espiritual, em escrever livros em inglês para pessoas que liam em inglês. Prabhupada era tão determinado que ele acordava de madrugada para escrever. Prabhupada era tão determinado que ele teve o cuidado de fazer o resumo do 10º canto, o resumo do Chaitanya Charitamrita, o resumo do Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada era tão determinado que ele não se deixava abater, apesar de todas as dificuldades. Se expôs a tantos sacrifícios. Então essa determinação de Prabhupada nós podemos ter. E ainda que não tenhamos a pureza de Prabhupada, isso jamais teremos, se conseguiremos a pureza de Prabhupada. Mas podemos estar envoltos sim
na atmosfera de pureza criada por Prabhupada, porque essa pureza ainda é acessível. Bom, ficamos por aqui. Se tiverem perguntas, comentários, a hora é essa. Sim, Sanat Kumara. Posso fazer uma perguntinha? O senhor mencionou sobre Krishna explica no Bhagavad Gita, né, nesse capítulo, que existem atividades que não enredam a gente no mundo material. Quais seriam essas atividades a não ser o serviço devocional? Claro que o serviço devocional que a gente presta, né, porque o serviço nunca enreda a gente. Mas a gente, de alguma forma ou outra, sempre acaba se enredando, né, vida familiar, trabalho, enfim, né. Quais seriam essas atividades? Essas atividades são tecnicamente chamadas de akarma. Akarma significa que não gera karma, né? Karma free, como se usa em alguns praçada dos devotos, né? O picolé dos devotos é karma free, né? Que é oferecido a Krishna. Então é isso mesmo, são as atividades que são feitas em serviço devocional. Então essas atividades que são feitas para Krishna. Outra explicação é Buddhi Yoga. Krishna explica no capítulo 2 já. Ele explica como Buddhi Yoga, que também é chamado, tem um sinônimo de Nishkama Karma Yoga. Nishkama significa sem desejo, sem motivação. Karma ação. Então é ação sem motivação pessoal. Isso é a karma. Não gera reação. Então a pessoa transita nesse mundo na vida familiar, transita esse mundo em todas as etapas da existência e apesar de todas as dificuldades, ela transita através da prática de Nishkama Karma Yoga e ela sai sem bagagem. Ela chega na hora da morte sem bagagem na mochila. Quando o inspetor for olhar, vamos ver sua bagagem aqui, para ver o que é que você está levando para a próxima vez. Nada, você não tem nada na próxima. Pode ir direto para o mundo espiritual. Isso é a atividade akarma. Então, tecnicamente, é a atividade feita para a satisfação de Krishna. O resto tudo sempre a gente vai ter que pagar a reação. Sempre. Seja positivo ou negativo. Seja positivo ou negativo. Sim. Então essas atividades, por exemplo, a gente que está enredado e assim, introduzir um material de forma que a gente trabalha, estuda e tal, a gente utilizar, por exemplo, você trabalha e você ganha o seu salário, mas aí você utilizar esse salário, por exemplo, para doar para o templo ou qualquer coisa que seja em serviço devocional, essas são atividades, a karma que a gente pode assim, colocar em prática. Sim. São, mas também não precisa doar 100% do tempo. Pode usar para comprar a bolga da família. Oferece a Krishna em casa. Pode usar para pagar o aluguel, pode usar para comprar a casa própria. E tudo isso é serviço devocional. Porque ele tem isso é um exemplo dado pelos Goswamis de Vrindavan. Eles reservaram para as suas despesas pessoais uma cota também, mesmo sendo sannyasas. Então, é o exemplo que tudo que podemos fazer para Krishna. Na nossa vida, como indivíduos, é dedicada a Krishna. Então, todas as particularidades da nossa vida fazem parte do projeto de Krishna. Tá? Sim. Então, nesse caso aí, por exemplo, ao levantar, ao abrir os olhos, a pessoa pode, nesse caso, ofertar tudo que quiser durante o dia para Krishna em si. Sim, deve ser exatamente assim. A pessoa desperta e pensa, que bom, morri quando estava dormindo. Estou vivo, vou poder servir a Krishna hoje. Mais um dia para serviço a Krishna. Já fica feliz. E começa a oferecer tudo. Já vai tomar banho, já no próprio banho ela já diz que a minha saúde com esse banho venha para que eu possa servir a Krishna. E ofereço a conquista da saúde no meu banho, conquista da minha saúde bucal, escovando os dentes,
o que seja para o serviço a Cristo. E aí assim ela vai. Aí chega a hora do jejum, né? No café da manhã. Oferece tudo a Cristo. E por aí vai. Os devotos são tão determinados nisso que tem muitas histórias de devotos que depois vêm perguntar, ao longo desses tantos anos que eu estou por aí, eles vêm perguntar: eu fui na feira, eu vi que tinha uma barraca que tinha só frutas, legumes, verduras e não tinha nada que quebrava o princípio. Então eu aproveitei e ofereci tudo a Cristo. Isso é válido. É isso mesmo. Eu tive um acidente uma vez e eu estava cantando Hare Krishna. Então eu fiz essa pergunta, eu era bem novo ainda, eu fiz essa pergunta para a minha autoridade, né? Porque eu vinha numa estrada, já era começo da noite, e do carro que ia na minha frente tinha atropelado uma pessoa e saiu um corpo morto. E eu não tive tempo de parar, e passei também por cima. E paguei uma reação legal, bem pesada. Mas quando eu vi, deu tempo de eu cantar Hare Krishna. Então eu perguntei para a minha autoridade se valeu de alguma coisa ter cantado Hare Krishna. A pessoa não escutou, né? E ele saiu e fez esse movimento assim. E arrancou a minha placa da frente do carro. E eu fui embora e não vi. No dia seguinte, estava na primeira página do jornal. E a placa caiu. E estava o camarada morto e a placa do meu carro lá. E me localizaram. Na verdade, eu fui correndo me apresentar, né? E teve um processo enorme que levou vários anos para mostrar qual foi a história toda. Mas saí sem problema nenhum nesse caso. O karma é diminuído, né? Bom, então, é isso. Ok? Hare Krishna. A minha pergunta é a seguinte: Prabhupada no Chaitanya Charitamrita, Adya Lila, ele aborda três questões, três temas que, na minha opinião, são muito importantes pelo fato que o Senhor mencionou o conhecimento védico, do ponto de vista filosófico. Ele menciona no Chaitanya Charitamrita que os devotos, alguém consciente de Krishna que segue esse padrão védico, deve, portanto, se dedicar com muita determinação, com muita vocação, estudar os 6 Sandarbha de Jiva Goswami. Isso é possível em termos teoricamente práticos, com devido respeito, por favor? Prabhupada não teve tempo de traduzir os Sandarbhas. E ele orientou os devotos a fazerem essa tradução. Até hoje existem esforços para chegar lá. Alguns já estão traduzidos. E tendo chance a gente vai ler, né? Mas Prabhupada se preocupou em deixar todas as instruções dadas. Não faltaram instruções a ser dadas. Todas estão dadas. Então, nos livros que Prabhupada deixou, já tem tudo. Claro que se ele tivesse traduzido os Sandarbhas, ele daria de uma maneira especial, como ele faz com o Bhagavad Gita e o Bhagavatam. Mas ele facilitou, né, Maharaj? Porque inclusive Prabhupada faz um comentário. Por exemplo, se for fazer adoração baseada no Sat Sandarbha de Jiva Goswami, a gente não ia adorar nunca adequadamente. É tudo muito, mas muito detalhado, e para o homem da era de Kali, Prabhupada já deixou. Ele deixou já mastigadinho para a gente. Nossa, é isso mesmo. Sem chance, Prabhupada comenta isso, ele fala. É isso aí. Tudo bem? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.